Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conectar-se. Eu sou a Renata e eu estou juntamente aqui com o André para conversarmos sobre questões vinculadas ao autoconhecimento. Olá, Renata. Sempre um prazer estar aqui no podcast Conectar-se. E hoje o tema é totalmente ligado ao autoconhecimento, mas talvez de uma forma não convencional, né? Um tema muito profundo. Vai ser uma honra falar sobre esse tema aqui hoje. Sim, é um tema muito interessante e que a gente já começa com uma pergunta muito interessante. André, quem somos nós? Essa é uma pergunta que um monte de gente se questiona e a resposta não é tão simples, né? Quando a gente pergunta, né, quem sou eu, por exemplo, né, querendo saber quem sou eu, quem eu realmente sou, a primeira coisa que eu falo é vamos separar aqui em dois aspectos, duas dimensões, dois níveis, o que quer que seja, né? Então a gente é um ser humano. Então, como ser humano, a gente tem dois aspectos. Nós temos o aspecto ser e o aspecto humano. Então, se eu pergunto, imagina que eu estou te conhecendo agora, e pergunto, oi, Renato, me fale um pouco sobre você, me fale quem você é. Por exemplo, o que você falaria? Eu sou a Renata, sou professora de yoga, sou mãe, sou casada. Eu ficaria nessa linha de títulos, né? De situações aqui. Exatamente. Então, o que você vai responder? Vai responder títulos, né? Seu nome é um título, não deixa de ser um título, seu nome, né? Sua profissão é um título, sei lá, se você é estudante, se formou em tal coisa é um título. Você vai falar sobre títulos, vai falar sobre atividades, né? Ou que você faz hoje, ou que você já fez no passado, né? Ou talvez você fale sobre coisas que você possui. Ah, tem uma casa em seu lugar, tem um carro não sei o quê, tenho filhos, né? Enfim. Então, basicamente, a gente responde três coisas, né? Meus títulos, atividades, né, que eu faço, o que eu já fiz, e o que eu possuo. Essa seria a definição, né? Você fala, quem sou eu sou isso, né? Só que tudo isso que você falou aqui, esses exemplos que a gente está dando agora, dizem somente ao aspecto humano do ser humano, né? Então, o aspecto humano é isso. Né? Uma outra coisa que poderia falar do aspecto humano é o corpo. Né? Eu sou esse corpo aqui, esse corpo. Eu sou esse corpo, eu sou essa mente aqui. Né? Então, o aspecto humano, a gente pergunta, o que é o aspecto humano? Seria toda essa identidade que acontece através, né, dos títulos, do que acontece, o que aconteceu na sua vida, o que você possui ou já possuiu na sua vida, e o corpo físico também a gente pode incluir nessa história. Só que o que tem de interessante em tudo isso que define o aspecto humano? Tudo isso muda, tudo isso é impermanente. Né? É claro que vão ter coisas que talvez permaneçam durante toda a sua vida, por exemplo, seu nome. Né? Mais ou menos, né? Porque por exemplo, você pode mudar o sobrenome, casou, mudou o sobrenome. Enfim, você pode gostar de ser chamada de, em vez de Renata, de Rê. Enfim. Mas basicamente o que caracteriza tudo isso é que tudo isso é temporário, é impermanente, tudo isso muda. Né? Hoje você é professora de yoga, mas antes você era bancária, antes você era, sei lá, assistente administrativa, enfim, o que quer que seja, empresária, enfim. Né? Você, sei lá, hoje você pratica meditação, mas 20 anos atrás você andava de bike, pedalava, enfim. Tudo isso vai mudando, tudo isso é impermanente. Então, como é impermanente, a gente fala que não é realmente quem você é. E muda. Como é que você é algo que muda, né? Então, quando a gente fala de quem realmente você é, ou quem realmente eu sou, nesse aspecto, quando a gente olha mais para a espiritualidade, vem justamente esse aspecto do ser no ser humano. E o que é o ser? O que é esse ser que faz parte do ser humano? Aí é até difícil de pôr em palavras, de explicar, mas é esse sentir, na falta de uma palavra melhor, de que você existe, de que você é, de que você vive. Esse seria o aspecto ser do ser humano. Tá? E qual que é a característica desse aspecto do ser? É que ele é, de certa forma, permanente.
claro que você como ser humano vai deixar esse mundo. Mas a vida, o aspecto ser, que é o aspecto vida, continua. A vida vai... mesmo você não estando mais aqui presente, a vida continua de outras formas. Né? Não na forma da Renata aqui, mas a vida continua de outras formas. Então, esse aspecto ser, que é o aspecto da vida, ele continua. Ele de certa forma, ele é permanente. Né? E aí, para que serve isso? Né? Para que serve tudo isso? Isso está muito ligado a você trazer um senso de felicidade, de paz interior, de plenitude, que só acontece quando você está consciente, ou quando você está mais conectado com esse aspecto ser do ser humano. Quando você vive muito ligado ao aspecto humano, você está muito ligado a essas variações, a essas coisas que são impermanentes, e tudo que é impermanente, quando a gente olha para o aspecto humano, causa sofrimento. Né? Vai causar sofrimento. Dentro, né, só claro, compartilhando com você aqui uma situação que eu venho muito do yoga, né? Eu falo muitas vezes sobre esse processo do yoga. Dentro do yoga existe essa filosofia de que você é aquele ser, o ser é aquele que observa. Então é como se você se neutralizasse, você apenas observa aquele pensamento, aquele sentimento, aquela sensação. Então, quando você fala dessa permanência através do ser, é uma pergunta, né? Obviamente, assim, quando você se conecta com aquele ser, é aquele ser que observa, é aquele ser livre de julgamento, é aquele ser livre de desejos. Como que é esse ser, assim, dentro do que você está... Sim, então... Novamente, é difícil de explicar em palavras, porque as palavras fazem parte do domínio humano, né? Fazem parte do lado humano. As palavras fazem parte do lado humano. Mas seria mais ou menos isso que você falou do observador, daquela consciência que está consciente do que está acontecendo. Então, é um aspecto, vamos dizer assim, anterior ao lado humano. Então, sou ser humano, eu tenho esse corpo, eu tenho meu cérebro, minha mente, meus pensamentos, meus títulos, enfim. Só que existe um lugar dentro desse ser humano, que é o aspecto ser, que ele é anterior a tudo isso. Né? Então, uma analogia que se faz é que ele é o observador. Então, seria essa consciência que observa o ser humano acontecendo, o ser humano vivendo, o ser humano tomar forma, das diversas formas que aquele ser humano toma, o ser humano criar coisas, diversas coisas que aquele ser humano cria. Então, seria realmente essa consciência que observa tudo o que acontece. Só que essa consciência, ela transcende o ser humano. Ela é uma consciência que está ligada à consciência do todo, vamos dizer assim. Então, até quando a gente fala de espiritualidade, que a gente até falou no podcast da espiritualidade, o que é a espiritualidade? Essa conexão com o todo, essa consciência dessa conexão com o todo. Então, está muito ligado ao aspecto ser do ser humano, essa espiritualidade. Então, quando você está no caminho espiritual, o que você está fazendo de certa forma? Você está diminuindo não a importância, mas a presença do lado humano na sua experiência de vida e trazendo mais essa presença do lado ser no seu dia a dia, no seu viver, né? Então, quanto mais você for caminhando para esse lado ser, quanto mais essa consciência desse lado ser estiver presente no seu dia a dia, mais você vai estar feliz, vai estar pleno, vai estar em paz interior, enfim, todas essas são características inerentes ao ser. Amor, né? Mais você vai estar na energia do amor, são energias, são consciências inerentes ao aspecto ser. Mas nós somos seres humanos, não dá para a gente negar a existência do lado humano, não dá para a gente negligenciar a existência do aspecto humano, porque somos seres humanos, né? E aí, quando você fala dessa conexão entre o ser e o humano, é aí que a gente se conecta com o ego? Qual que é a diferença desse ser, ou qual que é a relação desse ser com o ego, dentro desse processo humano? Boa pergunta. O ego, assim, no meu entendimento, ele está totalmente ligado ao aspecto humano. O ego,
Como eu falei, quando eu te pergunto para você quem você é, e você responde todo aquele seu nome, título, o que você é, o que você faz, enfim. Isso está ligado ao seu ego. A identidade, o ego é esse senso de identidade, essa construção dessa identidade, desse aspecto humano. Isso é o ego. Então, o ego, uma característica inerente do ego é ele se ver separado do resto. Imagina que existe o todo e o todo é uma energia só. O ego vai ser um pedaço daquela energia que vai achar que é separado do resto da energia. Uma analogia interessante a fazer aí é como se fosse o oceano e as ondas no oceano. Então, o ego seria uma onda. Então, uma onda que acha que é uma onda. Aquela onda acha que é uma onda, que eu tenho minha vida, e vai se comparar com as outras ondas. Ah, sou maior que aquela onda, estou mais rápido que aquela outra onda. E quando estiver chegando perto da praia, vai ter medo, porque quando chegar na praia vai morrer, a onda vai acabar, enfim. O ego é a identidade daquela onda. E o ser é o oceano. O oceano está ali. Existem várias ondas no oceano e o oceano continua ali. E a onda é o oceano. A onda é o oceano. Só que, por alguma construção mental, psicológica, o ego faz a crer que aquela onda é uma onda separada do oceano. Né? Então, essa é uma analogia, acho interessante de se fazer. Né? E como é que a gente faz para se conectar dentro da nossa existência humana, para a gente se conectar cada vez mais com esse ser, para a gente trazer essa consciência do ser no nosso dia a dia? Então, vamos lá. Como é que o ego ele se manifesta? Através de pensamentos e sentimentos. Então, quanto mais você acredita nos seus pensamentos, quanto mais você acredita que você é os seus pensamentos, quanto mais você acredita que você é os seus sentimentos, ou que você é o seu corpo, inclusive, né, se for olhar para o aspecto físico, o seu corpo, mais você vai estar preso nesse ego. Quanto mais você vai trazendo essa consciência de que você tem um aspecto seu que está além desses pensamentos, desses sentimentos do seu corpo, mais você vai caminhando para esse aspecto do ser. E às vezes as pessoas acham que é 880, né? Que é preto ou branco. Né? Ou eu estou aqui no meu ego fazendo as coisas aqui, estou conversando com você agora nesse podcast, eu estou aqui dentro do meu ego, né? Sei lá, de podcaster, ou ego de professor espiritual, enfim, falando com você. Mas, assim, e claro que existe esse aspecto que está conversando com você aqui, mas existe um aspecto que é o ser que está aqui, conectado com algo maior nesse momento que eu estou falando com você, né? Então, existem esses dois aspectos aqui nessa conversa que eu estou tendo com você. Então, quanto mais eu estou preso nesse lugar eu sou podcaster, eu sei as respostas para tudo, eu estou falando aqui, nossa, escutem o que eu estou falando aqui, né, que eu tenho muito a ensinar para vocês, eu estou preso nesse ego. Quanto mais eu estou num lugar de conexão, de fluidez, de que as palavras que estão vindo para eu falar aqui estão surgindo para serem faladas aqui, e é isso que está acontecendo aqui. Existe um corpo onde estão surgindo palavras para serem faladas aqui. Eu estou indo mais nesse lado do ser. Então, existe um certo equilíbrio, balanço aí entre esses dois aspectos quando eu estou falando com você agora, nesse podcast. Né? E eu tenho consciência, né, de que muita coisa que eu falo aqui simplesmente surge para falar. Não é o André que está falando. Claro que fisicamente é o André que está falando, mas não tem essa identidade, né? Vai além, né? Ela vai além do André ser e vai para uma conexão do André mais vinculado a esse bem maior, né? A trazer uma clareza, uma orientação, uma linha ali em nome desse bem maior para as pessoas que nos escutam, né? Eu acredito que sem tensionar aquilo que você faz para esse bem maior é uma coisa que já te traz um pouco dessa conexão com o ser. Existe esse lado, né, de você sair do seu ego, porque você está conectado com o todo, e dentro dessa conexão com o todo, você faz parte de algo maior, você faz parte de um bem maior, né? Então você está aqui com uma pessoa falando, mas você está
um certo nível, lá no fundo, no background, você está nessa conexão. Esse bem maior. Né? Desse todo, desse bem maior. Então, existe dá para ter essa percepção do que está acontecendo aqui. Mas é claro que o que acontece com o ego, né? O que é interessante do ego? O ego, ele acha que ele é o centro do mundo. E, de certa forma, ele é o centro do mundo, porque toda a sua experiência como ser humano vai fazer referência ao seu ego, de certa forma. Né? Então, o que os outros fazem para mim, o que aquilo a mim afeta, né? Enfim, tudo você vai trazendo, o ego sempre traz em referência a ele, né? Mas você consegue trazer essa qualidade, essa consciência de que não é sobre ele, não é sobre o ego, não é sobre esse ego, que faz parte de um contexto maior, de algo maior. É isso que traz esse equilíbrio. Enfim, que traz esse não digo equilíbrio, mas que traz mais essa consciência do ser pro humano. Esse que traz mais essa consciência do ser pro humano. Né? E de alguma forma, a gente não consegue viver sem o ego aqui, né? Como é que é? Não, Como viver sem o ego? O ego, ele existe. Então, para você funcionar aqui, você precisa de um ego para você funcionar aqui nessa existência, nessa sociedade, nesse mundo atual que a gente vive. Você precisa de um... A não ser que você vá na montanha, ficar isolado do mundo ali, enfim. E mesmo assim, eu tenho minhas dúvidas se você ficar sem ego mesmo. Mas o que acontece é que você está tão presente no ser, no lado do aspecto ser, que você sabe que você não é o seu ego. E assim, André, com sentimentos, né, com sensações vinculadas a, por exemplo, a autoestima, a uma autoconfiança, qual que é o papel desse ego no desenvolvimento dessas características que são importantes para a gente aqui, né, essa sensação desse amor próprio, dessa autoconfiança, e qual que é nessa dualidade com esse ser, né? Como é que a gente traz esse equilíbrio para não ficar muito exagerada essa autoconfiança ou essa autoestima, né, que muitas vezes ela se perde ali um pouco na mão? Como é que a gente traz esses dois lados, né, essa conexão do ser com o ego para esses sentimentos, né, para esse desenvolvimento de autoestima e confiança? A gente pode olhar para autoestima e confiança a partir da perspectiva do ser, a partir da perspectiva do humano. Como é que a autoestima e a confiança se desenvolve no lado humano? Através das crenças daquele ser humano. Então, se ele acredita que ele é bom, que ele dá conta, que ele consegue, que ele é bonito, que ele é admirado pelos outros, que os outros o amam, enfim. Se ele tem todas essas crenças dentro do seu sistema de crenças, aquele aspecto humano daquele ser humano vai ser um aspecto humano com autoestima elevada, com confiança elevada. Só que o que acontece aí? Aí entra um lado de arrogância, de desconexão com a realidade. Aquela pessoa vai ser confiante, vai ter autoestima elevada, mas às vezes com essa dualidade, né? Com essa dualidade de uma arrogância aí, vamos dizer assim, né? Então esse seria o aspecto, né, desenvolver autoconfiança, autoestima e confiança no lado humano. Quando você olha para o lado do ser, o que seria uma autoestima, uma confiança no lado do ser? É você saber que você está conectado com o todo e que se você está conectado com o todo, nada falta. O que falta para você se você está conectado com o todo? Né? Então, é natural você sentir, nessa conexão com o todo, você sentir confiança, você sentir autoestima, você sentir amor. É natural se você está com a sua consciência ou sua energia mais voltada para esse aspecto do ser. Né? Então, essas são duas maneiras de você olhar para autoestima e confiança. Tá? Muitas vezes, quando as pessoas que têm pouca confiança, primeiro, talvez é um lado de trabalhar, às vezes você começa a trabalhar o aspecto humano daquela confiança, mas, inerentemente, você vai ter que voltar para o lado do ser também. Porque ficar só do lado do humano, uma hora essa confiança é abalada, uma hora essa autoestima é abalada. Se ficar no lado do ser, nunca vai ser abalada a autoestima, nunca vai ser abalada a confiança. Né? Então, assim, de que forma, dentro da sua experiência, né, dentro daquilo que você já estudou, já se conectou, pelo que a gente está conversando, a gente sabe que o ego é algo que a gente tem que domar, né? A gente tem que dar uma controlada nesse ego de alguma forma para que não fique exacerbado esse ego.
como é que é, quais são as ferramentas, quais são as práticas que você acredita que ajudam para que a gente nos conecte mais com o ser, com essa confiança através do ser, e controla um pouco esse ego, e deixa esse ego, não sei nem se isso é possível, mas deixa esse ego num lugar de controle, assim, de tranquilidade? Como que é isso? Interessante isso. Assim, eu particularmente não gosto muito de falar controlar, mas você aceitar ou não dar importância. Vamos assim, não dar importância. É que nem uma criança birrenta. Né? Se a criança faz birra e você dá importância, a criança só vai fazer birra, fazer birra, fazer birra. Se a criança faz birra e você não dá importância, a criança para de fazer birra. Então é muito de você não dar muita importância nessas histórias que o ego cria, nessa identidade que o ego cria. Tá? O ego existe, então ele vai, enfim, vai ter a identidade própria, e nessa identidade própria vai sentir raiva, vai sentir tristeza, vai falar que aquilo é meu, enfim. Mas quanto mais você não dá importância a isso, mais leve e suave fica aquilo. Né? É que nem se eu falar para você, Renata, roubaram um carro. Qual que é a sua reação? Eu fico assustada, fico com medo, né? Mas roubaram um carro, qualquer. Qualquer? Eu acho que eu vou muito para um lugar de medo. Tá. Agora você fala assim, roubaram o seu carro. Aí é mais medo ainda, né? Quando você põe esse negócio da posse, do meu, do eu, vira um negócio, ganha proporção gigantesca. Sim. Né? Então, quanto mais você alimenta esse aspecto meu, seu, eu, que nem aqui, eu falei, eu tô falando aqui, mas muitas coisas que eu tô falando aqui, depois eu não vou nem lembrar. Claro que vai estar gravado, eu vou assistir, eu posso lembrar depois, mas, André, você falou aquilo no podcast? Eu falei isso? Não sei, não lembro de ter falado isso. Porque tá muito desse lugar, tipo, cara, isso aqui não sou eu. Tipo, não é o André que tá falando, isso aqui é algo que vem, sei lá, de uma conexão, de uma intuição, enfim. Né? Então, assim, esse controlar, domar o ego que você falou, é muito desse lugar de você não dar tanta importância, não acreditar tanto no ego. E aí, como é que você faz isso? Né? Você perguntou, como é que você faz isso? Aí, novamente, tem duas maneiras de fazer isso. Você pode desenvolver o aspecto humano da coisa ou ir para o lado do ser. Como é que você desenvolve o lado humano? Virtudes. Tá? Desenvolver o lado humano é aquele ser humano, o humano, desenvolver, aprender e praticar virtudes. Isso sai do ego. A virtude tem essa característica de fazer com que aquele humano saia do ego. Então, se eu tenho uma virtude de bondade, por exemplo, que eu pratico, eu estou saindo dessa referência de que é tudo para mim, só eu. Não, estou ali para ajudar o outro, para fazer o bem para o outro, para ser amoroso com o outro. Enfim, eu saio desse ego que quer tudo para ele e vou para um ego que fica bem fazendo coisas para os outros, vamos dizer assim. Virtude do serviço, virtude da compaixão, enfim, várias virtudes. Você desenvolver virtudes vão fazer com que essa força desse ego, dessas histórias do ego, vão se perdendo, vão se dissolvendo. Porque o ego são histórias. Pensa nas suas histórias de vida. O quanto você se identifica com elas e o quanto você se sente atacada se alguém falar mal de alguma coisa dessas histórias. Uma das características do ego é se sentir atacado. Então, quando você se sente atacado por alguma coisa, se sente ofendido, é o seu ego falando, é o seu ego. Isso sempre é o ego. Sempre é o ego. Porque o ego tem essa característica de se sentir atacado. Por quê? Porque o ego, ele se entende como algo separado do todo. Então, sou eu versus o resto do mundo. Né? E quanto mais eu acredito que sou eu versus o resto do mundo, mais eu vou me sentir atacado pelas pessoas, pelo resto do mundo, mais eu vou me sentir atacado. Então, quanto mais você se sente atacado, quando mais você se sente ofendido, a pessoa não te deu bom dia, você se sente ofendido porque aquela pessoa não te deu bom dia, quanto mais você se sente atacado, mais você está preso no seu ego, mais a sua energia, a sua consciência estão nesse aspecto humano do ser humano. Quanto mais a pessoa te xinga, e você consegue sentir uma bondade com aquela pessoa, sentir uma compaixão, um perdão para aquela pessoa, mais você caminha para um lado do ser com relação ao ser humano. Tá? Então, essa questão de você se sentir atacado é um bom parâmetro
Pode levar pro para entender pessoal, do né? ego, levar pro pessoal, porque Levar o ego leva tudo tudo é pro o pessoal. pessoal, né? Tem até uma frase do Eckhart Tolle que fala que o ego é a base de todo sofrimento, né? Então, quando você se conecta com essas sensações de você levar para o pessoal, é aquela coisa de que o mundo gira à sua volta, né? Que tudo está vinculado a você, está para você, ou contra, ou até mesmo a favor, né? De que as coisas têm que ser, as coisas vão ser direcionadas, ou elas devem ser feitas de acordo com aquilo que você acredita, né? E como que dentro de uma prática, existem práticas, de repente, espirituais, religiosas, como que a gente pratica isso? Além, lógico, né? Você comentou da virtude aqui, mas como que a gente desenvolve essas virtudes? Como é que a gente faz para desenvolver essas virtudes? Então, conscientemente, vamos lá. Por exemplo, se eu quero desenvolver a virtude da bondade, por exemplo, procurar práticas. Eu queria até que você voltasse um pouco. Oi, claro. Virtude. Fala para mim assim um pouco. O que é uma virtude? Então, virtude, ele é uma consciência, é uma consciência ligada a formas de pensar, a sentimentos e a ações que, de certa forma, te levam para esse lado do ser, para esse lado mais do amor, vamos dizer assim. Né? Então, exemplos de virtude, falei, bondade, compaixão, aceitação, sabedoria, coragem, humildade, simplicidade, enfim, existem N virtudes aí, que seriam consciências, e aí consciências, quando eu falo consciências, são formas de pensar, formas de sentir, formas de agir ligadas àquela consciência da virtude que vão te levar para um lugar de mais amorosidade na sua vida, de mais para esse lugar do ser na sua vida. Então você pode fazer, então, inclusive existem, se pegar yoga, né, que você é da yoga, existem grandes, né, a yoga, acho que tem umas grandes, eu não sou profundo conhecedor da yoga, mas existem grandes divisões na yoga. Yoga é união com o todo, né? Como você vai alcançar essa união com o todo, né? A yoga não é só você fazer lá seus asanas, suas poses, posturas. A yoga é muito mais profundo que isso. Sim. Né? Então, uma das vertentes da yoga é a que faz você estar a serviço do outro. É como se você dedicar sua vida para estar a serviço do outro. E assim você sai do seu ego completamente, porque você só está a serviço do outro, você só está ali a serviço do outro. É uma das formas, sim, é uma forma, assim, no mundo de hoje, que exige muito esforço, né? Mas é uma possibilidade, enfim. Né? Então, se você quer, assim, o que eu aprendi, se você quer desenvolver uma virtude, se conecte e peça para o universo, para Deus, para quem você acredita. Quer desenvolver essa virtude. E aí vão surgir na sua vida desafios ou oportunidades para você desenvolver aquela virtude. Mas conscientemente, por exemplo, você pode, bondade, vou fazer trabalho voluntário, vou fazer não sei o quê. Né? E você vai desenvolvendo essas virtudes na sua vida. E é um lugar muito de consciência. Né? O perdão, por exemplo, uma virtude importantíssima é o perdão. Será que você perdoa as pessoas? Ou você é daquela pessoa que fica guardando ressentimento, rancor do outro? Né? E às vezes a pessoa guarda ressentimento e rancor e acha que está certa. Não. A pessoa fez um mal para mim, tem que guardar esse ressentimento, esse rancor daquela pessoa. Então, para você aprender a virtude do perdão, como é que você faz para perdoar aquela pessoa que causa tanto ressentimento e rancor em você? A gente pode fazer um podcast só de virtudes aqui, enfim. Mas existem várias maneiras. Então, no lado humano, né, virtudes e se propor a praticar virtudes, pedir para o universo nunca falha. Pede para o universo para você desenvolver tal virtude, só que depois vai ter que aguentar o que vem para você, né? Às vezes, você pede a virtude da paciência, depois vai acontecer cada coisa para você desenvolver paciência, então... Em nome de um bem maior. Em nome de um bem maior. Sempre, né? Porque senão a gente aprende com sabedoria e que saiba que vão vir os desafios e que se os desafios estão vindo na sua vida é porque você tem capacidade de aprender com aqueles desafios. E até o aspecto do ser. O aspecto do ser tem muito um aspecto do momento presente. Porque eu falei, o que é o ser? É você, é a vida, é o você vive. Qual que é a característica disso? No momento presente, você só vive no momento presente. Então, quanto mais conectado com a consciência do momento presente você está, mais você está do lado do ser. E quando eu falo momento presente, não quer dizer que momento presente, passado, presente, futuro. Não é o presente na linha do tempo.
É um presente que transcende a linha do tempo, né? É um agora, quando assim, agora. Agora. Não está nesse conceito de passado, presente e futuro. É um agora. Tudo só acontece agora. Né? Uma coisa aconteceu no passado, uma coisa acontece no futuro. Não, tudo acontece agora. Quando você pensa no passado, o que é? Você está pensando no passado agora. Quando você pensa sobre o futuro, você está pensando no futuro agora. Tudo acontece agora. E o que é essa consciência do momento presente, a consciência do agora? É você estar com essa percepção, com essa consciência que está tudo acontecendo agora. Ou seja, você não está preso nos seus pensamentos. O que te tira do momento presente são seus pensamentos. Né? Seus pensamentos, você começa a ficar perdido nos seus pensamentos, começa a se identificar com seus pensamentos, você perde a conexão com o agora. O que realmente está acontecendo agora, neste momento. Então, para você ir para esse lado do ser, para você diminuir a importância do ego, para você sair desse lugar de ego e para um lugar mais de ser, é muito de um lugar de você trazer essa consciência do momento presente, né? E aí existem várias práticas para você fazer isso. Claro, a prática mais conhecida, mais famosa, mais divulgada é a meditação, né? Mas existem outras práticas além da meditação para você ir trazendo mais essa consciência, né, desse momento presente. E uma coisa, quando a gente fala de meditação, falando demais, quer falar alguma coisa? Estou só falando pode aqui. ir, tá ótimo, pode seguir. Uma coisa que a gente pensa quando na meditação, a gente que é iniciante na meditação, quem não conhece, é que meditação é você ficar sem pensar. Pode ser, mas existe uma meditação que é você observar os pensamentos também, né? O que eu falo? Como eu falei, você tem o ego e tem o ser, né? Tem o humano e o ser. Os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, o ser é aquele que observa o humano. Então, quando você está meditando, você pode observar o humano quando você está meditando. Você está observando os pensamentos que surgem. Você está observando os sentimentos que surgem. E, eventualmente, você pode até evoluir para observar as ações que surgem. Que aí, talvez, as pessoas às vezes não conseguem entender como assim observar as ações que surgem, mas sou eu que executo as ações. Como é que eu vou observar se sou eu que estou fazendo as ações? Mas existe um lugar que dá para você observar as ações que surgem. Por exemplo, você pode fazer uma prática meditativa caminhando, prática meditativa comendo, né? Então que você observa as ações que estão acontecendo. Sim. E como é que você traz esse ego dentro dessa busca espiritual? Como é que você consegue entrar nessa harmonia do ego com a busca espiritual? O ego é importantíssimo para a busca espiritual. Por quê? Por que você vai entrar numa busca espiritual? Por que você entraria numa busca espiritual? Eu acho que o grande fator pessoal meu é eu ficar em paz, eu ficar tranquila. E por que você não está em paz? Por conta do meu ego, provavelmente, meus pensamentos, meus julgamentos. O ego, como o ego é a causa do sofrimento, a gente pode falar mais disso depois, ego e sofrimento, o ego é o grande propulsor do caminho espiritual, da busca espiritual. Que a pessoa cansa desse sofrimento, cara, não quero mais sofrer, vou arranjar uma maneira de resolver isso, essas situações. E através desse sofrimento surge esse insight, esse desejo, né, desejo profundo desse caminho espiritual, dessa busca espiritual, dessa busca dessa paz, dessa felicidade mais basal, mais permanente. Então o ego faz parte. Ele é o grande propulsor do caminho espiritual, da busca espiritual, é o ego. Porque se estivesse tudo bem agora, você não ia. Para que eu vou buscar? A gente tem que entrar em harmonia com o ego. Exatamente, a gente tem que entrar em harmonia e saber que você não é o ego. A grande sacada é essa. Não se identificar com o ego. Claro que no viver aqui, por mais que você seja muito do lado do ser, às vezes você vai se identificar com o ego, vai estar lá preso no ego, mas você vai trazendo cada vez mais essa qualidade do ser para o seu dia a dia. Então o ego vai ficando cada vez menos importante, cada vez mais fraco perto do ser no seu dia a dia, na sua vida. Tá?
E esse é o caminho espiritual, né? Você trazendo cada vez mais essa consciência do ser aí para o seu dia a dia, ao invés de você ficar preso nessa consciência do ego no seu dia a dia. Né? E assim, não rejeitar o ego, não querer acabar com o ego, do meu ponto de vista, tá? Eu sei que tem pessoas que falam em dissolver o ego, temos que dissolver o ego, temos que acabar com o ego. Talvez nesse sentido de acabar de você se identificar totalmente com o ego, né? Mas o ego faz parte da vida aqui, e é muito de você conseguir ter esse lugar de observar o ego, de ficar em paz com o ego, de aceitar que o ego é assim, né? Inclusive, e nesse caminho espiritual, nessa busca espiritual, vão ter altos e baixos, vão ter momentos que você vai estar muito nesse lado do ser, vão ter momentos que você vai voltar para um lado de ego, vai ficar mais preso no ego. Então a gente fala, opa, deixa eu voltar aqui para o ser e vai A busca do nesse caminho balanço, do meio, né? nesse balanço, Você vai nesse balanço, encontrando, não é? Agora eu fui pro lado do ser aqui, sou iluminado espiritualmente, então esquece o ego. Não. Vai ter momentos que o ego vai te puxar de volta. O ego vai te puxar de volta. Claro, às vezes pode você ser um super mestre aí, um cara super iluminado, e aí nunca mais o ego tem o poder de te puxar de volta. Mas isso é raridade hoje em dia, né? Quem sabe com a evolução do ser humano isso não seja tão raro, né? Sim. Mas hoje em dia isso é raridade. As pessoas conseguem ficar plenamente nessa consciência do ser, né? E é só um observador, 100% do tempo só um observador do ego agindo, fazendo as coisas, né? Inclusive, eu mesmo, né? Teve momentos nesse meu caminho espiritual que eu estava por amor, né? Às vezes faz um retiro, faz uma coisa mais, que você fica mais isolado, que você não está tão nos dia a dia, nos problemas do ego, vamos dizer assim. Você volta e você é por amor. Até o tom de voz muda quando você fala com o outro. Você fala, legal, fala mais calmo, mais tranquilo. Mas depois de um tempo, você no dia a dia, nas tarefas, é normal você voltar um pouco pro ego, né? E sair um pouco desse lugar só do ser. E quer falar alguma coisa? Não, pode seguir, pode estar ótimo. E uma coisa muito interessante, até paradoxal, é que a busca espiritual é algo do ego, inclusive. Porque o ser não precisa buscar nada. O ser já é. O que o ser precisa buscar? O que o ser precisa desenvolver? O que o ser precisa encontrar? Nada. Porque ele já é. A busca espiritual, o caminho espiritual é algo do ego que vai entrando em contato com o ser e sabe que dá para... Não precisa desse sofrimento, desse ego, vamos dizer assim. Né? Então, quando você está, estou numa busca espiritual, estou no caminho espiritual, quero me iluminar, tudo isso é do ego. Tudo isso é do ego. Porque o ser não precisa nada disso. O ser já é. Verdade. Né? É um paradoxo. Sim. É um paradoxo muito interessante. Né? Muito bom, maravilhoso, André. Muito obrigada por essa troca, por essa conversa. Tem assunto aqui para a gente continuar. Muitos momentos aqui nessa troca. Assim, quem se interessa, né, por esse assunto, até recomendo alguns mestres aí que eu gosto de seguir, que eu gosto de observar, que um é o Eckhart Tolle, do Poder do Agora, o Moody, né, que é um guru, segue a linha indiana, vamos dizer assim. Você tem o Adyashanti, você tem mais antigos, né, se pegar mais antigos, você tem o Papaji, mas você acha material na internet, no YouTube, enfim, Papaji, o Ramana Maharishi, enfim. Você tem alguns mestres aí, enfim, que trazem muita sabedoria nesse aspecto do ser, né? Inclusive, só fazendo um adendo aqui, até o Papaji, que já faleceu, né? Geralmente eu vejo os vídeos dele no YouTube, né? Vídeos antigos lá, da década de 90, muito interessante a experiência de um vídeo da década de 90. Imagina uma sala cheia de pessoas, todo mundo tossindo, falando, tipo, é uma bagunça ali, mas dá para entender as coisas, né? Uma vez perguntaram pro Papaji, qual é o seu ensinamento? Aí ele respondeu, sem ensinamento, sem professor, sem estudante. A pessoa fala assim, nossa, mas como assim? Sem ensinamento, sem professor e sem estudante. O cara que estava entrevistando ficou meio sem saber o que falar, deu uma desconcertada nele. Mas o que ele quer dizer com isso? Não precisa de nada, você já é aquilo que você busca.
né? Então, você está na busca espiritual, está buscando algo que você já é, né? Então, quando você consegue se soltar totalmente do ego, o que sobra é o que você já é, que é o ser, que é esse lugar de iluminação, vamos dizer assim, né? Então, até tem a frase, né? Então, se você está na busca espiritual, a primeira coisa que você precisa fazer é cancelar a busca. Solta a busca. Você não precisa buscar nada. Quando você achar que você precisa buscar algo, você não encontra. Né? É muito interessante tudo isso. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão. Não sei se você ainda quer complementar alguma coisa, passar alguma mensagem dentro da sua experiência, dentro do seu caminhar até aqui, dessa sua relação com o ego, do seu ser, do seu eu, né? Se você tem alguma coisa para contribuir além para as pessoas que não estão nos ouvindo. Claro. Assim, eu recomendo para todo mundo, busca um pouquinho desse aspecto do ser. Você não precisa virar um ser iluminado, né? Virar um guru espiritual, um professor espiritual, mas procura trazer mais um pouquinho desse lugar do ser para sua vida, para o seu dia a dia, para suas relações humanas, que é esse lugar do agora, que é esse lugar da presença, da consciência. Procura trazer um pouquinho que for que você consiga trazer o seu dia a dia, você vai ver que a qualidade da sua vida vai melhorar. E aí você vai talvez uma espiral aí, né, positiva, trazendo cada vez mais essa presença para o seu dia a dia. E aí sua vida com certeza vai ser mais leve, vai ser mais consciente, vamos dizer assim. Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode. Porque todo mundo já é. Todo mundo já é. Não é só quem é o cara espiritual, o cara religioso. Não. Mesmo uma pessoa que fala que é ateu, né, essa pessoa também pode. Né? Enfim, não talvez olhar para isso como esse lugar do momento presente, do estar consciente dos pensamentos, enfim. Todo mundo pode. Até a pessoa que você acha que é a mais sem jeito, sem solução no mundo, que é a pior pessoa do mundo, a pessoa mais maldosa do mundo, essa pessoa também pode. Todo mundo pode. É um querer, né? É um querer que para umas pessoas vai vir esse querer, para outras pessoas não vai vir esse querer. Né? É um querer que muitas vezes independe. Tem um motivo para você querer, que tem um motivo para você querer. Então, se você sentir, vai. Só isso. Beleza. Maravilhoso. Muito obrigada, André. Gratidão a todos vocês que ficaram conosco até aqui. Fiquem à vontade para mandarem perguntas, para compartilharem qualquer coisa vinculada a esse assunto aqui também, que vai ser uma honra e um prazer estar com vocês. Muito obrigada, gratidão mais uma vez e até a próxima. Gratidão.